A palavra que eu tenho para você nesta noite é melhor do que antes. E você já está vivendo essa palavra nesta noite, em nome de Jesus, porque você já está melhor do que quando você entrou aqui. Deus tem mais para você. Deus tem mais para você, mesmo em meio a situações difíceis, mesmo em meio à crise, pandemia. Seria um absurdo você passar por essa situação que nós estamos vivendo, sem que você levasse algo para você, sem que você aprendesse algo com isso, sem que Deus fizesse algo em você, através dessa situação difícil. Eu acredito plenamente pela palavra de Deus, que nós podemos receber de Deus, em todas as situações, e não vai ser diferente. Nós vamos vencer essa pandemia e você vai aprender muito com ela, mesmo na dor, mesmo na dificuldade. Deus quer trabalhar em você, para que você possa fazer coisas grandes para Ele. Aleluia! Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 18. A partir do verso 15. Mas antes de nós lermos, eu quero dizer para você que o melhor do que antes é um convite para nós refletirmos sobre o que aprendemos, até mesmo com dor, a como sermos melhores através de tudo isso que está acontecendo. A palavra que Deus tem para nós hoje é para você sair daqui muito melhor do que quando você entrou nesse lugar. O texto diz assim: o coração de quem tem discernimento adquire conhecimento, os ouvidos do sábio saem à sua procura. Podeis assentar. E eu quero, antes de começar esta fala, que você, por favor, tome todas as medidas de segurança aí onde você está sentado, obedecendo o distanciamento, obedecendo a separação das cadeiras, para que nós possamos ser exemplo e para que você não saia daqui pior do que você entrou. Eu peço, por favor, para que você obedeça às normas de distanciamento. Mas eu quero perguntar para você: o que você tem aprendido com toda essa situação que nós estamos vivendo? O que você tem aprendido? Existe um livro chamado A Arte da Guerra, em que o cara que escreveu esse livro, ele dá lições de diversas guerras que aconteceram ao redor do mundo e na história do mundo, de lições que nós podemos aprender em tempos difíceis e situações difíceis. E eu estava lendo um artigo sobre isso, e um dos generais mais famosos da história do mundo, Winston Churchill, ele diz que a guerra é o último recurso para que seja resolvida uma situação. Porque muitas vezes, quando nós estamos passando por situações extremas, nós esquecemos do real propósito das coisas e passamos a viver pelo automático da nossa vida, ou viver só pelo dia a dia, esquecendo dos nossos princípios e dos nossos valores. Em situações extremas, nós não podemos perder a nossa essência. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas nós nunca podemos esquecer de quem nós somos em Cristo. Qual é a nossa natureza em Cristo Jesus? Qual é a nossa identidade em Cristo Jesus? Qual é a nossa paternidade e filiação em Cristo Jesus?
O que você tem aprendido com esse momento que nós estamos vivendo? Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 17 e 18, ele diz assim, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna. Olha só, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Você está olhando, você está colocando os seus olhos na medicina? Você está colocando os seus olhos nas determinações, decretos e normas dos governos? Você está colocando os seus olhos nos remédios que você está tomando? Você está colocando os seus olhos na sua força, na sua capacidade, naquilo que você tem de característica melhor? Eu digo para você, tudo isso é corruptível, tudo isso é perecível, mas nós precisamos colocar os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos colocar realmente, evidentemente, os nossos olhos naquele que pode, de verdade, mudar a história, mudar o rumo, mudar aquilo que está errado, mudar o fluxo daquilo que está nos levando à morte. Nesta noite, eu quero que você saia daqui com a sua visão renovada e pronta para olhar para aquilo que nós não vemos fisicamente falando. Parar de olhar para a nossa própria força, para o nosso próprio entendimento. Porque pelo seu próprio entendimento, você pode estar indo para a destruição, achando que você está indo muito longe. Há caminhos que ao homem parece direito, mas no fim são caminhos de morte. Eu quero dizer para você que existem situações na nossa vida que nós precisamos olhar para Jesus e precisamos entender que toda a tribulação precisa produzir algo positivo em nós. Todas as dificuldades que nós enfrentamos, todas as intempéries da vida que nós enfrentamos, ela precisa produzir algo em nós, ela precisa nos levar a uma reflexão, para que nós possamos ser pessoas melhores, para que nós possamos ser homens e mulheres de Deus melhores. Não podemos sucumbir às tribulações que nós enfrentamos. Muitas pessoas têm sucumbido espiritualmente falando nessa situação que nós estamos vivendo. Quem frequenta uma congregação aí, por favor? A quantidade de pessoas que têm frequentado os cultos são as mesmas? Sim ou não? Mas os supermercados estão vazios? Sim ou não? As pessoas estão na rua, elas não estão na igreja. Existe uma estatística que 90% das pessoas não estão cumprindo mais o isolamento, mas na igreja você vê apenas 30%, 40%, quando muito 50% das pessoas frequentando a igreja. Sabe por quê? Porque elas estão sucumbindo espiritualmente. Eu não estou obrigando você a vir na igreja, não. Eu entendo o momento que nós estamos vivendo, mas se você pode ir em qualquer outro lugar, por que você não pode estar aqui? As pessoas estão sucumbindo com as tribulações que elas estão enfrentando, mas as nossas leves e momentâneas tribulações, elas só servem para uma coisa, para produzir em nós um peso muito maior do que essa tribulação. Tudo aquilo que você está vivendo, de dificuldade, desemprego, sabe o que é? É momentâneo.
Não podemos sucumbir às tribulações. Olha o que Paulo escreve a Romanos, capítulo 12, versículo 12: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. É algo que não está acontecendo, as pessoas não estão perseverando na oração, não estão sendo pacientes na tribulação. E sabe o que está acontecendo? As pessoas estão se tornando frias, distantes de Jesus, fracas espiritualmente falando, e acabam sucumbindo frente aos problemas que estão enfrentando. As nossas leves e momentâneas tribulações não podem fazer nós sucumbirmos. Elas vão passar. A palavra de Deus diz que elas vão passar. Porque se céus e terra vão passar, quer dizer que tudo vai passar. Mas o que vai permanecer é a palavra do Senhor. O que vai permanecer é aquilo que Deus tem de promessa para nós. Saia dessa noite, desse lugar, encorajado a viver muito melhor do que você viveu até aqui hoje. Saia nesta noite desse lugar convicto que Deus vai guardar você. Saia desse lugar convicto que Deus tem muito mais para você. Tiago capítulo 1, do verso 2 ao 4 diz assim: meus irmãos, considerem de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas tribulações. Às vezes nós ficamos escarnecendo Deus pelos problemas que estamos enfrentando. Às vezes nós ficamos questionando Deus, pondo Deus na parede. Mas Tiago dá uma lição aqui muito importante para nós entendermos. Considere motivo de muita alegria o fato de vocês passarem por provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz para você perseverança. Toda vez que a sua fé é provada, isso te traz perseverança, isso te traz constância, isso te traz firmeza. E olha o que ele diz mais: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Todas as lutas trazem para você perseverança, e a perseverança, de uma forma constante na sua vida, ela te leva a um outro nível, ela te leva a um outro patamar, ela faz você crescer, ela faz você ser um cara maduro. Como você vai amadurecer se você não passa por dificuldades, por provações, por situações difíceis? Estava conversando com um futuro casal, e eu até brinquei com a noiva, assim: olha, uma coisa você pode saber, esse cara é muito trabalhador. O cara está trabalhando de dia, de noite, de madrugada, sabe por quê? Porque ele quer casar. E sabe o que isso vai gerar nele? Maturidade, de entender que nada foi conquistado de graça, nada foi conquistado de uma forma fácil. Ninguém está dando nada, ele está conquistando. E tudo que a gente conquista, tanto no reino físico quanto no reino espiritual, é de muito valor. Tudo aquilo que você conquistou em Cristo Jesus, dê valor nisso, porque isso é importante para você. Quantos dons espirituais Deus ofereceu a você, e você tem utilizado ele em prol do reino? Você que toca, que canta, que serve, que ajuda, ensina. Não são as tribulações que vão fazer com que você sucumba, mas na verdade as tribulações, elas produzem em nós um peso muito maior. Você está crescendo quando você passa por tribulações, você está se desenvolvendo quando você passa por tribulações. Você se torna uma pessoa experimentada. Toda tribulação, ela pode produzir bons frutos. Abra sua Bíblia comigo aí, Romanos capítulo 5, do verso 3 ao 5. Romanos capítulo
5, do 3 ao 5, diz assim, ó: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa tribulação está produzindo coisas em você, ela está produzindo paciência, ela está produzindo experiência, e ela está te trazendo esperança, sabe do quê? Que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu na sua vida. Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele tem para você, e são mais de 8.000 promessas na palavra do Senhor. Deus torna a tribulação, o mal, em bem. Deus torna a situação difícil em situação boa. Deus faz de um problema solução. Deus faz de um problema bênção para multidões. Lá em Gênesis, no capítulo 50, no versículo 20, diz assim o texto, ó: vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tomou em bem, vendo agora que se conserve a vida de muita gente. Sabe que história é essa? A história é de um cara que passou por muitas tribulações. O nome desse cara é José. Os seus irmãos tentaram matá-lo, depois venderam ele, e ele se tornou escravo. Depois de se tornar escravo, foi preso, mas lá dentro da prisão, Deus tinha um propósito na vida dele. Deus tinha uma promessa para ele. Se Ele tem promessa para você, Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele prometeu para você. Tem uma canção do Israel Salazar que diz assim, que Ele é fiel para cumprir tudo o que me prometeu. Tudo o que me prometeu é meu. E sabe o que aconteceu com José? José foi tirado da prisão para interpretar algo. E depois que José faz a interpretação, ele começa a ser colocado perto do rei, e ele se torna governador do Egito. E chega um tempo de muita fome, não chovia há muitos anos, e uma fome, uma miséria assola a cidade dos seus irmãos, do seu pai. E sabe o que acontece? José, o escravo, José, o abandonado pela família, pelos irmãos, serve de bênção para que eles não morressem de fome. José dá guarida para todos os seus irmãos, para o seu pai, para toda a sua família. O mal que José estava sentenciado a viver foi transformado em dupla honra quando ele cuida da sua família, da sua casa, e ele se torna um dos 3 principais do Egito. O que eu quero dizer para você nessa noite, e eu profetizo isso, olha bem para mim aqui, eu profetizo para você nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, você vai sair daqui muito melhor do que quando você entrou. Amanhã, lá no seu cotidiano, no seu dia a dia, você vai viver todas as promessas que Ele te prometeu, porque quem prometeu é fiel para cumprir todas as promessas do Senhor. Não fique desesperado mais, não pense em desistir mais, porque quem prometeu vai cumprir aquilo que Ele prometeu.